Nesse nosso novo encontro, eu escolhi falar sobre a questão da depressão. Nesses 3 encontros que nós vamos ter, eu gostaria de pensar sobre quais são as fases que antecedem a depressão. Diante disso, nós precisamos entender então que a depressão não chega de repente. Ela, na verdade, se instala. E para que ela se instale, acontece que ela desenvolve um processo. Esse processo leva um tempo. Desta maneira, nesse processo existem pelo menos 2 hipóteses que nós vamos estar desenvolvendo nesses 3 encontros para que você possa então tomar conhecimento delas. A primeira hipótese da fase que antecede a depressão, estamos pensando sobre a questão chamada de estresse. Também chamarei de atitudes estressantes. É simples a avaliação. Precisamos entender que o estresse ele vai desenvolver algumas atitudes em nós. Briga no trânsito com algo irrelevante, sem sentido. Se irrita com novelas e filmes com coisas imaginárias. Briga com as atitudes que, na verdade, os políticos têm de forma exacerbada, sendo que a situação nós não temos controle. A questão de falta de paciência com crianças, seus gritos, suas brincadeiras, suas risadas. A pessoa que está nesta fase, de estresse ou atitudes estressantes, ela tem em mente, e a sua mente ela está voltada para o seguinte aspecto. Sua mente pensa assim, mais voltado para o erro do que voltado para o acerto. Sua mente está mais voltada para a derrota do que para a vitória. Sua mente está voltada mais para o caos do que para o cosmos. Sua mente está voltada mais para incertezas do que certezas. Então significa que as atitudes são mais de desconfiança do que verdadeiramente confiança. As pessoas estressadas, elas muitas vezes se denotam com aquela concepção de que, apesar de que tudo que tem feito, apesar de tudo aquilo que ela imagina, que ela busca sempre fazer o máximo, nada dá certo e com ela as coisas não têm um bom resultado e não tem saída. Por isso é importante então lembrarmos da seguinte questão, e eu acho que isso aqui é importante e relevante. Nós precisamos entender que essas pessoas acabam criando um sentimento, uma sensação de culpa. Ela está mais voltada dizendo que as culpas estão relacionadas aos acontecimentos e esses acontecimentos em situações e que na verdade isso nunca vai melhorar. Uma das coisas mais preocupantes hoje é que a maioria das pessoas que nós estamos vendo, veem que essa hipótese do estresse ou das atitudes estressantes, na nossa atualidade, elas estão muito evidenciadas. Diante disso, é importante então lembrarmos que para que esta fase ela não aconteça ou que a depressão não se instaure, você precisa então entender que tanto o estresse como as atitudes estressantes, eu preciso buscar ajuda. E aí você vai perguntar assim, que tipo de ajuda? Eu preciso buscar ajuda antes que, na verdade, esse elemento se instaure em minha vida e eu não tenha condições de poder resolver a situação. É muito mais importante buscar um acompanhamento para que esse quadro não venha se agravar. E aí, nada mais é do que uma conversa, um bate-papo, alguém que você confie, isso é muito relevante e fundamental para que essas atitudes elas vão basicamente se diluindo e você vai mudando a concepção de si mesmo por aquilo que as pessoas vão dizendo a seu respeito. Então, diante de um diagnóstico de estresse ou de atitudes estressantes, eu devo pensar que eu posso
vencer a circunstância e nesse processo para uma restauração, essa restauração vai ser o tratamento de uma vida com uma cura. E essa cura vai fazer com que eu cure meus sentimentos para que a depressão ela não se instale. Então, se você está extremamente estressado ou tendo atitudes estressantes, pense nisso. Pare para refletir, pare para pensar, converse com as pessoas, abra o coração e se identifique com essas circunstâncias. Portanto, então, é importante o seguinte, que todas as atitudes que tomamos, que antecedem a instauração dessa doença, significa que nós vamos chegar antes que ela se instaure em nossas emoções e aí nós vamos ter a chance de uma cura e de uma libertação. O importante, então, e vale-se entender que numa avaliação para saber qual o grau desse estresse é necessário. Essa avaliação ela vai me ajudar a fazer com que eu possa verificar quais são os elementos que estão já há algum tempo comigo e isso vai te ajudar a fazer com que essa antecipação ela aconteça e dessa maneira você trate a sua emoção. Portanto, é importante você se avaliar, entender e mudar, a fim de que esses elementos não tomem forma na sua vida. Para que as coisas possam ficar melhores para você entender, eu chamo de processo de autoconhecimento e autoentendimento. Eu preciso me autoconhecer e eu preciso me autoentender. Então, autoconhecimento, eu me avalio. Autoentendimento, me aprofundo a fim de que eu possa conhecer quais são as minhas verdades. O autoconhecimento ele vai me ajudar a aprofundar aquilo que eu sou e vai aprofundar as minhas verdades. E nessa questão é importante que você se avalie, é importante que você se entenda, é importante que você se cuide, é importante que você se perceba e mais importante que você se liberte. E aí a vida vai ser muito mais feliz. E aí você vai viver mais feliz a vida. E isso não tem preço. Então, uma das questões importantes que nós estamos trabalhando nesse primeiro conceito, cuidado com as atitudes estressantes e cuidado com o estresse. É uma porta enorme aberta para que a depressão se instaure. E a partir do momento que ela instaurar, fica muito mais difícil a gente lidar com essas questões, lidar com todos esses elementos. Por isso, então, à medida que eu tenho um autoconhecimento, eu elimino a culpa, elimino circunstâncias de que nunca as coisas vão melhorar e a minha vida começa a ter um outro caminhar. Lembre-se, você precisa ter um autoconhecimento e um autoentendimento de quem você é e das coisas que acontecem com você. Não perca a oportunidade. Faça assim, faça dessa maneira e você vai poder viver uma vida cada vez mais feliz. Um grande abraço para você. Nos encontramos no próximo elemento. Um abraço.